no momento, né, em que a humanidade se encontra e com uma observação assim profunda e atenta desses momentos, percebemos que é importante muita cautela nessa análise ao fazer essa observação, porque senão nós caímos no risco de entrarmos num estado de pessimismo e até mesmo de depressão diante de tantas atrocidades e diante de tantas tragédias que nós deparamos a todo momento nos diferentes meios de comunicação. Pode-se constatar que a intolerância e o fanatismo religioso, eles ainda estão presentes na humanidade, no nosso dia a dia, tanto quanto eles estiveram presentes há milênios de anos atrás, naqueles momentos em que a humanidade ainda estava conquistando os seus espaços geográficos. Mas uma análise superficial pode-se concluir que a humanidade caminhou muito pouco. Felizmente, isso é só aparente, é só aparência, porque uma análise mais profunda, com um olhar mais amoroso e mais atento, conclui-se que aqui e acolá a humanidade ela vem trilhando um caminho que já foi previsto por grandes seres que existiram em determinados períodos de toda a trajetória humana. Um olhar mais atento conclui-se que a humanidade ela vem se transformando e diferentes funções têm sido cumpridas por ela ao longo de seu ciclo evolutivo. Há algumas décadas que o Oriente ele tem se encontrado com o Ocidente e tem existido um intercâmbio de ensinamentos, um intercâmbio de símbolos e de experiências entre esses dois. Entretanto, a realidade que o Ocidente ele se depara é que ele precisa não só importar essas experiências, não só importar os ensinamentos, mas ele próprio terá que realizar as suas próprias experiências, ele próprio terá que assimilar os seus próprios sofrimentos, as suas próprias realizações. Essa é a trajetória que o Ocidente terá que passar, da mesma forma como é a trajetória que o Oriente já passou e ele continua também tendo que passar. Diante desses fatos, uma pergunta sempre surge, né? Se a humanidade, se a trajetória de cada ser humano é única, e se há tantos conhecimentos, e se há tantas consciências, ou se há tantos caminhos quantos são as consciências humanas, por que ainda hoje se mata por fanatismo religioso? Por que ainda hoje se mata pela falsa crença de que se é mais evoluído e, portanto, mais sábio e por isso possui o direito de interferir no karma do outro? E aí se constata que o Ocidente, ele vem há séculos acumulando e armazenando uma quantidade enorme de informações. Informações essas que elas estão sendo
elas vêm sendo armazenadas nos diferentes meios acadêmicos, nos centros científicos e em seus centros tecnológicos. Mas aí uma outra pergunta a gente pode fazer: o que é que o Ocidente está fazendo com todas essas informações que estão sendo armazenadas? Percebe-se muito claramente hoje em dia que o que a humanidade está necessitando mais do que nunca é de encontrar resposta àquelas perguntas mais urgentes e mais primordiais do seu próprio espírito. Esse é um fato, é uma realidade que nada mudou. Por mais que os inúmeros cursos universitários venham preencher as nossas ambições, as nossas vaidades pessoais, humanas, o que ainda se necessita é de algo que está além do raciocínio crítico. O que a humanidade precisa é de compreender intuitivamente como uma verdade, como uma absoluta verdade sobre a sua própria existência e sobre a natureza do cosmos. E quando se fala em verdade com V maiúsculo, a verdade sendo significando a vida no seu mais elevado e evoluído estado, e na sua mais plena revelação da sua verdadeira essência, que é a verdade como foi definida por Siri Han, um ex-presidente da Sociedade Teosófica. Então, na compreensão e experimentação de respostas já encontradas por grandes sábios pertencentes a diferentes tradições, é que a humanidade intuitivamente ela vai encontrando e ela vai experimentando as suas próprias realizações. E aí o objetivo principal dessa palestra é demonstrar que existem em todas as tradições pontos que lhes são comuns. A diferença existente, se é que existe alguma diferença, ela está muito mais ela pode ser muito mais encontrada nos métodos em que as diferentes tradições utilizam para percorrer um caminho que levará o caminhante a atingir o ponto mais elevado, o nível mais elevado que transcende os limites ordinários. Então, mas a meta, ela é comum em todas as tradições antigas. Todas as tradições, elas apontam para o mesmo objetivo. Então, é seguindo nessa linha de raciocínio que essa palestra será desenvolvida. Qualquer sistema filosófico, qualquer sistema religioso, qualquer sistema científico ou metafísico que nós nos aproximemos, ele terá ensinamentos, terá apoiado os seus ensinamentos em verdades tão antigas quanto o próprio gênero humano. Muitas vezes, porém, essas verdades elas não serão encontradas na sua forma pura e cristalina como elas foram transmitidas por aqueles seres que experimentaram a realidade de forma direta, pela percepção imediata e direta dessas verdades. Muitas vezes a transmissão dessa realidade, ela acontecia através de relatos orais, ela acontecia e ela ainda pode acontecer através de relatos orais ou escritos, transmitidos para alguns poucos discípulos. As diferenças encontradas nas tradições antigas, elas na realidade são aparentes e elas não representam a realidade tal como ela é. A apreensão direta da realidade, ela quando se dá, ela transcende os limites do nosso cotidiano.
e daquilo então que é conhecido por nós. Mas o fato é que existiu e sempre existirá uma filosofia que, por ser de difícil ensinamento, pelo menos para a grande massa da humanidade, ela permaneceu e ela permanecerá velada. Portanto, ela será uma filosofia necessariamente esotérica. Farei uma citação de um livro intitulado A Filosofia Perene, de Aldous Huxley. Nesse livro ele escreve que nós podemos encontrar rudimentos da filosofia perene no saber tradicional dos povos primitivos de todas as religiões do mundo e também nas suas formas mais plenamente desenvolvidas em cada uma das religiões mais elevadas. E essa afirmação de Huxley é perfeitamente confirmada por Blavatsky na Doutrina Secreta, quando ela diz, onde nós encontramos que a teosofia ou filosofia esotérica, filosofia perene, como ela também é conhecida, ela é tão velha quanto o homem pensador. E o que significa essa filosofia perene? Aldous Huxley, nesse livro já citado, ele diz que ela abrange 3 campos. Ela abrange a metafísica, que reconhece uma realidade divina no mundo das coisas, no mundo das vidas e no mundo das mentes. Ela abrange a psicologia, que encontra na alma humana algo semelhante à realidade divina, ou na realidade é algo idêntico à realidade divina. E ela abrange a ética. Ela abrange a ética que coloca o termo final do homem no conhecimento imanente, ou no conhecimento transcendente de todo o seu ser. Então, afirma a filosofia perene que a realidade, ela somente se tornará clara e imediatamente apreendida por aqueles que decidiram preencher alguns requisitos. Então, é sempre enfatizada em qualquer tradição a importância de se passar por uma completa regeneração, e isso implica dizer que nós, sendo como somos, nós nos encontrando como somos no momento atual, nós não atingiremos, nós não alcançaremos esse conhecimento transcendente. Aldous Huxley afirma, ele dá um exemplo bastante interessante nesse livro, A Filosofia Perene. Ele escreve que em nossa experiência cotidiana, nada nos dá motivo para supor que a água é feita de hidrogênio e oxigênios. E, todavia, quando nós a sujeitamos a certos tratamentos diários, torna-se manifesta a natureza dos seus elementos constitutivos. E ele diz que a mesma coisa se dá com a mente humana. Que quando nós submetemos a nossa mente, a certos tratamentos vigorosos, o elemento divino de que ela, pelo menos em parte, se compõe, citando Huxley, esse elemento divino se torna manifesto, não só para essa própria mente, mas também pelo seu reflexo no comportamento externo para as outras mentes. Essa é outra verdade fundamental, outra verdade universal encontrada na filosofia perene, entendendo também a filosofia perene como sendo a síntese de todos os sistemas filosóficos, metafísicos, científicos e religiosos. A ênfase é sempre dada nessas tradições na importância de se ouvir os ensinamentos transmitidos por intérpretes de primeira mão, daqueles seres que aprenderam a realidade una, e, ao mesmo tempo,
refletir sobre o significado do que está sendo ouvido e imediatamente colocá-los em prática. William James, autor do livro A Variedade das Experiências Religiosas, escreveu que a prática ela pode mudar nosso horizonte teórico de duas maneiras. Ela pode levar-nos a mundos novos e ela pode assegurar-nos novos poderes. E a transcendência ela ocorrerá se o ensinamento escutado for colocado em prática de forma a transformar toda a natureza da mente, abrindo portas para que ela possa acessar dimensões mais profundas de si mesmo, assegurando para si mesma novos poderes, segundo como escreveu William James. Então é preciso ouvir, é preciso refletir e é preciso praticar. Esse é um outro ponto comum encontrado nos diferentes sistemas filosóficos. E esse ponto trata da necessidade do preenchimento pela mente de certas condições, para que ela possa transcender os seus limites ordinários. Ensina o budismo tibetano que não existe uma ponte entre o nirvana e entre o samsara. Na verdade, esses dois são dois estados presentes na mente humana no aqui e agora. Eles são dois estados da própria mente humana, que estão presentes nela no aqui e agora. Então é preciso que a mente passe por um treinamento, realize experiências psicológicas e éticas para que ela possa, através da percepção direta, descobrir a sua verdadeira natureza, com todas as suas potencialidades. E aí Huxley escreveu que nas circunstâncias comuns da nossa vida, da vida média, tais potencialidades da mente, ela permanecerá latente e não manifesta. Se a mente quiser compreender essas potencialidades, ela precisará preencher certas condições. Segundo Sirihan, não é possível obter nenhum conhecimento espiritual, exceto preparando-nos para recebê-lo. E outras tradições dizem a mesma coisa. A essência desse ensinamento a gente pode encontrar em qualquer uma das diferentes tradições. Então, é necessário que haja um solo virgem para que a semente do ensinamento, para que a semente divina possa criar suas raízes e então florescer, conforme falava Sirihan. Outro ponto essencial existente na filosofia perene diz respeito à responsabilidade que o ser humano tem pelo surgimento do seu próprio sofrimento. E é claro, a responsabilidade que ele tem de se libertar desse sofrimento. Existe um axioma universal que ensina que cada homem é o seu absoluto legislador. Ele é o dispensador da glória ou das trevas para si próprio. Ele é o decretador da sua vida, da sua recompensa e da sua punição. E a gente pode encontrar essa verdade universal escrita num livrinho que é uma joia preciosa, chamado Luz no Caminho. Então vejam, a causa do sofrimento humano, se o homem ele é responsável, ele tem a responsabilidade pelo surgimento do sofrimento na sua própria vida, é claro que é importante, é fundamental para o próprio homem, para o próprio ser humano, compreender a causa, a origem desse sofrimento. E esse é outro ponto comum existente
nas diferentes tradições. Todas elas apontam para o fato de que a ignorância ou o não reconhecimento da mente da sua verdadeira natureza é a fonte de seu maior sofrimento. É a fonte do maior sofrimento para a própria mente humana. E a filosofia perene afirma que a causa desse sofrimento ela está no não reconhecimento da unidade. Ao criar a separatividade, e, em consequência, a dualidade, a mente gera sofrimento para si mesma. E se ela realiza, então, um movimento em sentido contrário, isso é, se ela, pela percepção direta, ela compreende e ela reconhece a realidade una como parte de si mesma, ela alcança, então, a liberação, a libertação. Esse reconhecimento, como já foi dito, ele implica em que a mente passe por um treinamento, implica em que a mente passe por uma transformação. Ela exige-se, é uma exigência, na realidade, que a mente conheça a si mesma, que ela observe a si mesma, todos os seus movimentos. Porque, na verdade, será saindo desse treinamento que essa mente poderá sair do seu estado limitado e obscuro e poderá mergulhar no universal, no universo da qual ela faz parte. É saindo da individualidade e mergulhando no universal que a mente conhecerá a realidade tal como ela é. Para o budismo tibetano, a essência da mente de um Buda e a essência de um ser ordinário, da mente de um ser comum, ela é a mesma. A diferença, segundo um grande mestre do budismo tibetano, chamado Kalun Rinpoche, está no fato de que uma o reconhece e o outro não. Então, a ignorância da verdadeira natureza é a causa, a ignorância da mente de sua verdadeira natureza é a causa da dor para ela mesma. E o próprio não reconhecimento dessa natureza já é o fator principal para o surgimento do primeiro véu que encobre a mente, impossibilitando-a de refletir a sua própria divindade. E segundo o budismo tibetano, os véus, esses véus que encobrem a mente, são 4. É o véu da ignorância, o véu dos condicionamentos latentes, o véu das emoções conflituosas e o véu do karma. Kalun Rinpoche ensinava que se desfazendo desses 4 véus que a mente se tornará pura. E aí então todas as qualidades inerentes a ela se desabrocharão. Aldous Huxley escreveu que a capacidade de sofrer nasce onde há imperfeição, desunião e separação de uma totalidade que abarca todas as coisas. E ele afirma que o impulso para o estado de separação é o mesmo impulso que o desejo ardente da existência individualizada e independente. E o budismo afirma que a mente humana ela não é nem limitada e nem independente. Ao contrário disso, a mente humana ela é espaçosa e ela é interdependente. Logicamente, para aquele que alcançou a unidade,
e se fundiu no universo, não existe mais sofrimento. Essa mente atingiu o nirvana. E para Blavatsky, o nirvana ele significa absorção no todo. Quando se desperta todas as qualidades existentes, inerentes à própria mente, qualidades essas que são universais e por isso não são do domínio das nossas, do domínio da mente, né? É que se inicia um movimento em direção ao todo. E é esse o começo do caminho espiritual. Espiritualidade significa a aquisição, a conscientização da unidade. E sem essa conscientização, nós estaremos, a mente ela estará caminhando apenas na superfície de si mesma. Ela estará apenas dando volta em torno de si mesma. De uma forma bastante simples, Shankaracharya escreveu que ensinou na Vedanta que não importa a forma dada à argila moldada. A realidade do objeto ele permanece sempre sendo argila. O seu nome e a sua forma sendo apenas aparências transitórias. Então, enquanto a mente estiver priorizando e focando apenas nos nomes e nas formas, ela não entrará em contato com a essência que permeia todo o universo, que permeia todas as coisas. E ela, na realidade, não iniciará um caminho espiritual. A filosofia perene, segundo Huxley, ela afirma que a unidade fundamental é o ponto principal do seu sistema. E isso implica dizer que nenhuma tradição, nenhuma filosofia, sistema filosófico ou metafísico baseado numa dualidade poderá ter lugar nos assentos dessa filosofia perene. A criação da dualidade ela é um movimento que rompe e desarmoniza com o processo natural do universo. E, logicamente, isso gerará um sofrimento, sempre que isso estiver ocorrendo. Um dos mestres de sabedoria que fundou a Sociedade Teosófica escreveu de forma brilhante que o mal ele não tem existência per se, e ele é apenas a ausência do bem. Esse mestre escreveu: a natureza ela é destituída de bondade ou maldade. E é claro, ela é destituída de qualquer dualidade. Segundo ele, ela sugere apenas leis imutáveis quando dá vida ou alegria, ou quando ela manda sofrimento e morte, simplesmente destruindo o que ela mesma criou. Então, o verdadeiro mal, ele surge da inteligência humana, segundo esse mestre. E a sua origem está inteiramente no homem que raciocina e que, portanto, se dissocia da natureza. Só a humanidade, portanto, é a verdadeira fonte do mal. Para ele, o mal é o exagero do bem. Ele é produto do egoísmo e da ganância humanos. Outra revelação trazida à luz pela filosofia perene diz respeito à impermanência. Segundo todas as tradições e segundo o próprio ensinamento budista, é dito que tudo que existe no universo é impermanente. Isso implica dizer que tudo está em constante transformação e tudo poderá entrar num processo de dissolução. Blavatsky afirmava: não existe estagnação no universo.
E estudando cosmogênese, nos deparamos com o fato que é o movimento que governa a lei da natureza. E esses ensinamentos, eles reconhecem apenas uma lei no universo, que é a lei da harmonia, que é a lei do karma, que significa simplesmente que para cada ação existirá uma reação. E movimento é alteração, movimento é atividade. Então, perceber esse movimento e harmonizar a sua maneira de viver de acordo com ele é a sabedoria. E isso representa um jeito de estar no mundo de forma muito mais leve, de forma muito mais suave e muito mais feliz. A palavra universo vem do latim, significando transformado em um. O universo é um todo, combinando todas as partes. Na verdade, ele é um todo que combina todas as partes que estão aparentemente separadas numa unidade. Combinar partes aparentemente separadas e formar um belo mosaico é tarefa para aqueles que possuem mente aberta e corações puros. Puros no sentido de que estão destituídos de dogmas, destituídos de superstições, de fanatismos e de condicionamentos. Krishnamurti dizia que o conteúdo da nossa consciência é o terreno comum de toda a humanidade. Um ser humano, para ele, segundo ele, de qualquer parte do universo, e em qualquer parte do universo sofre, não apenas fisicamente, mas também interiormente. Estamos, segundo Krishnamurti, todos nós incertos, todos nós amedrontados e todos nós confusos. Então, se a nossa consciência é comum a toda a humanidade, nós não somos indivíduos, afirmava Krishnamurti. Nós somos a humanidade. Nós não somos entidades separadas, mas somos cada um de nós, na realidade, o restante da humanidade. Todos nós passamos pelos mesmos problemas de relacionamento uns com os outros. Todos nós enfrentamos os mesmos desafios, os mesmos perigos, os mesmos temores e vivemos os mesmos conflitos. E o caminho espiritual ele começa quando a mente rompe o limite e as muralhas que a separa do outro. E ele termina quando a gota do orvalho se perde no seio do mar deslumbrante, citando palavras divinamente escritas, maravilhosamente escritas no final do livro A Luz da Ásia. Existe um preceito budista que diz: cesse de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, purifique a mente. Esse preceito ele é universal, ele está presente em todos os ensinamentos, ele é a base da própria espiritualidade. E a partir do momento em que esse preceito ele se torna uma realidade viva para a mente, é que ela começa, é que o ser humano começa a sua verdadeira caminhada. E a partir daí, então, ele percebe que toda a natureza passa a cooperar com ele. Quando nós refletimos sobre todas as qualidades, todas as virtudes conhecidas por nós, nós descobrimos que todas elas possuem o poder de tirar a mente do seu estado limitado, do seu estado fechado e egocêntrico de ser, e naturalmente, gradualmente, a coloca em contato com o outro,
conduzindo-a dessa forma em direção ao todo, através de movimentos de expansões e de inclusões. Passeando por uma das principais, por algumas, né, das principais qualidades ou virtudes que pertencem ao universo, e por isso elas não fazem parte do nosso patrimônio individual, nós podemos encontrar pontos em comum entre todas elas. E talvez o ponto principal entre todos outros que a gente encontra, e que seja o ponto que torne todas as virtudes tão especiais e fundamentais, seja o fato de que todas elas rompem os limites, elas rompem o limite do individual e ela mergulha a mente no universal. E, portanto, toda e qualquer virtude, ela nos aproxima do outro. E aí está, e exatamente nesse fator, é que está a sua grandeza, a sua força e o seu poder. Mas todas as virtudes, elas precisam florescer naturalmente e espontaneamente dentro de nós. Existe um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, escrito por um filósofo francês, André Comte-Sponville, onde ele analisa de uma forma muito brilhante, bastante interessante, algumas das grandes virtudes. E na introdução desse livro, esse filósofo francês, ele escreve que a virtude de um homem é o que o faz humano. Ou antes, a virtude é o poder específico que tem o homem de afirmar a sua própria excelência. Isso é a sua humanidade. E ele afirma que a virtude é o que torna o homem, é o que faz o homem um humano. E aí ele diz, humano, ele ressalta, humano, nunca humano demais, simplesmente humano. E para ele, virtude é a nossa maneira de agir, é a nossa capacidade de agir bem. E eu vou trazer para vocês, compartilhar com vocês algumas virtudes segundo a ótica e segundo as palavras desse filósofo. Vamos ver o que ele fala sobre a generosidade. Generosidade é a capacidade de doar. Então, Comte-Sponville diz que ser generoso é saber-se livre para agir bem e assim querer. O homem generoso, ele não age tão somente movido por seus interesses pessoais e afetos. Ao contrário, ele não é prisioneiro desses interesses pessoais e desses afetos. Ele é senhor de si. A vontade lhe basta. E, segundo ele, a generosidade, ela significa agir, mas agir além e unicamente com as exigências do amor, da ética e da solidariedade. E nesse livro ele cita Spinoza, quando Spinoza fala que o amor é a finalidade, mas a generosidade é o caminho. Então, a generosidade
vejam, confirma o que já foi dito. É uma virtude que nos leva em direção ao outro e em direção a nós mesmos. E para realizar esse movimento, a mente precisa estar livre. Ela precisa estar livre de qualquer fanatismo, de qualquer dogma, de qualquer superstição e de qualquer condicionamento. Livre das suas próprias mesquinharias. E aí esse filósofo francês analisa uma outra virtude, que é a simplicidade. E a simplicidade, eu acredito, ela é a essência, o fundamento de toda e qualquer virtude. Olha o que ele fala sobre a simplicidade. Simplicidade é esquecimento de si mesmo. É nisso que ela é uma virtude. Ela não é o contrário do egoísmo, como a generosidade, mas ela é o contrário do narcisismo, ela é o contrário da pretensão. A simplicidade é a verdade das virtudes. Cada virtude só é ela mesma se livre da preocupação de parecer e mesmo da preocupação de ser. E é claro que cada virtude só é ela mesma se for livre de si mesma. Todo homem virtuoso, ele só é simples. Aliás, todo homem virtuoso é, na realidade, se ele for genuinamente virtuoso, na realidade, ele está livre de si mesmo. Ele está livre da necessidade de aparências, da necessidade de aparecer. E aí, segundo Comte Sponville, o simples é aquele que não simula, é aquele que não presta atenção na sua imagem, na sua reputação, é aquele que não calcula, ele não tem artimanhas e nem segredos. Ele não tem segundas intenções. E aí ele pergunta nesse livro, ela é uma virtude de infância? E aí ele responde, não. Ela é antes a infância como virtude. Mas é uma infância que é reencontrada, uma infância que é reconquistada quando libertada de si mesma. Quando libertada da imitação de adultos, quando libertada da impaciência de crescer, da grande seriedade de viver. E aí ele conclui no livro que a simplicidade, ela surge pouco a pouco, ela é aprendida pouco a pouco. E a compaixão? Compaixão que é uma outra grande virtude. E a compaixão que é a essência de todo ser verdadeiramente espiritual. Segundo esse filósofo francês, a compaixão é a simpatia na dor e simpatia na tristeza. Para ele, compaixão é participar do sentimento do outro. É compartilhar o sentimento do outro, não para aprová-lo, e nem compartilhar as suas razões boas ou más para sofrer com ele. Mas é recusar-se a considerar o sofrimento, qualquer que seja, como um fato indiferente. E recusar um ser vivo, qualquer que seja, de ser tratado como uma coisa. A compaixão, ela na realidade, ela é o contrário da crueldade, que se regozija com o sofrimento do outro.
E ela é o contrário do egoísmo, que não se preocupa com o sofrimento do outro. E a doçura? É muito interessante quando Sponville fala nesse livro, o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que nós podemos viver sem a caridade. E a história da humanidade comprova esse fato. Mas a humanidade não sobreviverá sem a doçura. Porque ele diz que a doçura é uma coragem sem violência. A doçura é uma força sem dureza. Ela é um amor sem cólera. É amor em estado de paz, mesmo estando em guerra. A doçura é uma força e por isso ele a considera uma virtude. Ela é força em estado de paz, força tranquila e doce, cheia de paciência. Segundo ele, ela é uma espécie de bondade natural e espontânea, cuja máxima é: faz teu bem com o menor mal possível ao outro. E uma última virtude que nós iremos analisar aqui sobre a ótica desse filósofo francês é a coragem. E segundo ele, a coragem ela só se torna uma virtude quando ela está a serviço de outrem ou de uma causa geral e generosa. A coragem, segundo ele, supõe sempre uma forma de desinteresse, de altruísmo ou de generosidade. E essa coragem não é ausência de medo, ela é o contrário, é a capacidade de superá-lo quando ele existe, mas por uma força que é mais forte e mais generosa do que aquele que o sente, que está sentindo o medo no momento. Então, coragem para Comte Sponville não é fisiologia, ela é força da alma diante do perigo. Ela não é paixão, ela é uma virtude, segundo ele. E segundo ele, ela é a condição de todas as outras virtudes. Então, é bastante interessante analisar as diferentes virtudes desse ponto de vista, de que toda e qualquer uma sempre romperá dentro de nós essa barreira, esse estado limitado e obscuro em que a mente se encontra, e toda e qualquer virtude nos aproximará do outro. Portanto, ela tirará a mente do seu estado limitado, individualizado de ser, e ela o mergulhará no universal, naquilo no qual ela faz parte, né? Então, tudo que foi falado aqui, na realidade, são fragmentos da tradição sabedoria que persiste por todos os tempos. Fragmentos de ensinamentos que existiram e que sempre existirão. E o maior aprendizado, enquanto para nós, o maior aprendizado que nós, enquanto seres humanos, precisamos aprender, é que nós ainda não descobrimos o verdadeiro significado da nossa própria humanidade. Não adianta nós atropelarmos etapas do nosso desenvolvimento e buscarmos um estado de transcendência se ainda, aparentemente, não aprendemos o nosso principal papel enquanto seres humanos, enquanto partes aparentemente separadas de um todo, de uma unidade.
A transcendência, ela ocorrerá para o ser humano, e aí ela ocorrerá momento a momento para aquele que estiver aberto, para aquele que souber observá-lo dentro de si mesmo. Ele ocorrerá quando esse ser humano, quando o ser humano adquirir o poder de humanidade, que significa, ou seja, significa dizer, aprender a maneira de ser e de agir no mundo de forma humana, humanamente, deixando florescer dentro de si todas as virtudes que estão latentes. E André Comte-Sponville escreveu nesse livro, O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, o bem ele não é para ser contemplado, o bem ele é para se fazer. Então, a partir desse aprendizado, desse fundamento ético, será preciso então que se realize uma transmutação alquímica. E aí, essa transmutação alquímica permitirá que o conhecimento transcendente seja acionado e transforme o ser humano em grandes sábios, em grandes almas capazes de realizar grandes feitos e de reverenciar todas as formas de vida existentes no universo. Como dizia Krishnamurti, quando há operação, somente quando há operação do todo, é que haverá ordem integral. E quando há ordem integral, interior, é que há liberdade total. E só então, segundo Krishnamurti, é que poderá haver, é que poderá existir alguma coisa que seja intemporalmente sagrada. Krishnamurti dizia que o que existe no mundo atualmente, e ele fez, e a gente ainda pode constatar essa verdade, essa afirmação dita por Krishnamurti, que o que existe na realidade é um pesar global. O que existe é um pesar de uma humanidade que depara com milhares e milhares de guerras a todo instante. O que existe é um pesar de milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas que choram e choraram e ainda choram a todo instante. E os países continuam sempre prontos para a guerra. E aí Krishnamurti afirmava que quando nós nos preparamos para algo, quando nós nos preparamos para a guerra, haverá sempre uma explosão acontecendo em algum ponto do continente. E uma vez que nós estamos preparados para alguma coisa, segundo Krishnamurti, nós vamos consegui-la. Porque, segundo ele, para ele, é como preparar uma comida. Por isso, hoje mais do que nunca, se faz necessário, se faz necessário, importante e é de extrema urgência que nos preparemos para a paz, que a mente aprenda a viver e a ser e estar no mundo de forma pacífica. Essa é, na verdade, a maior, e a mais urgente preparação que a humanidade
precisa empreender, precisa aprender a realizar. E então a transcendência, para concluir essa palestra, ela poderá acontecer para a mente que aceita as suas próprias condições enquanto ser humano limitado, por uma mente que aprenda primeiro a descobrir, a redescobrir e a reconhecer a sua própria humanidade. Porque a partir dessa descoberta é que essa transcendência é que ele poderá ir além daquilo que lhe é mais familiar e que lhe é mais habitual e mais presente no seu cotidiano. E essa é por essa descoberta e esse reconhecimento é que se inicia um caminho espiritual. E a partir daí, então, todo o universo e todo o cosmo conspirará em favor desse ser. É só ele seguir o fluxo e o movimento natural da vida.